Uma coisa que as pessoas não entendem no Uruguai é que a impressão que eu tenho da sociedade é que ela está mais harmônica e ela tem alguns princípios que alguns chamariam até de conservadores, mas eles se importam. Eu vejo, assim, políticos de esquerda falando sobre a importância da segurança para as crianças. Uma coisa assim, são valores tradicionais, assim, para mim é um parque temático dos anos 90, assim, quando todo mundo não tinha esquerda e direita, assim, gritante, assim, todo mundo era mais ou menos entendia o que era necessário. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto dessa parte onde uma esquerda e direita que se conversam, assim, ou que se convivem bem, assim. Por exemplo, eu tenho as pessoas que se entendem, estão no mesmo tom, sabem o que é certo, o que é errado. E essa fase você falou assim, como é que eles toleram isso, né? Eu consigo ver, me corrija se estiver enganado, eu percebo que o Uruguai é quieta na dele, mas eu consigo ver eles tendo muita fibra, se for necessário, assim, para algumas leis, algumas coisas, assim. Eu costumo falar com minha esposa assim, a gente não está na Suíça, está no Uruguai. Quando acontece umas coisas meio flexíveis, assim, lugar para estacionar. Ó, aqui o meio-fio está vermelho, não pode estacionar. Mas é Suíça, não é Uruguai, vai ser só 2 minutos. Ninguém vai se incomodar com o carro ali por 2 minutos. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que tem algumas coisas que eles enforçam mesmo, assim, por exemplo, multa de trânsito é bem caro, né? É uma multa muito cara. Tem umas coisas que são bem, assim, eles fazem acontecer. Eu acho que eu entendo o que você está falando, assim, essa parte de como é que eles toleram isso. Eu acho que eles são bem... Morando há 4 anos aqui, existem algumas coisinhas que diferem um pouquinho disso, assim, porque, na verdade, o Uruguai tem os mesmos problemas da América Latina, que é uma dependência muito grande ao governo, assim. O Uruguai, o indivíduo, não acha que ele vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, ele reclama que as ruas estão sujas porque o governo não limpou corretamente, mas ele próprio joga o papel no chão. Então, assim, isso acontece. Eu costumo dizer que muitos dos problemas que o Brasil tem, o Uruguai também tem. Agora, muitos dos problemas que o Brasil tem, o Uruguai não tem. E é por isso que eu escolhi o Uruguai ao invés do Brasil. Mas, assim, muitas das coisas que o Brasil tem, o Uruguai também não tem. E essas coisas que o Brasil tem, que o Uruguai não tem, não me incomodam tanto a ponto de eu querer voltar. Mas, assim, uma realidade tem muita coisa que o Uruguai é muito passivo. O Uruguai, em geral, é muito passivo. Então, por exemplo, essa coisa da direita e da esquerda se conversarem é uma realidade, mas existe um movimento muito principalmente a esquerda daqui, de criticar muito a direita, mas sem oferecer. Foi uma coisa, na verdade, que eu não gostei muito dessas últimas eleições, que eu senti que a esquerda tinha vários discursos que eram anti a direita, mas sem oferecer, digamos, o que eles vão fazer para resolver o problema. Então, por exemplo, eles falaram muito da corrupção que ocorreu no governo de direita aqui, que é uma realidade. Mas não falaram, por exemplo, nós não vamos fazer isso passando essa e essa lei, por exemplo. Interessante. Muitas coisas, inclusive eu lembro que até passei por um lugar na frente a gente morava muito perto lá do centro do Frente Amplio, que é inclusive quem está no governo agora, e eu lembro que uma vez eu passei por lá que, assim, foi uma coisa que até me deixou meio que, assim, incomodado, porque tava eles sempre tinham dizeres assim na frente. Nada era algo que prestava muito. E isso era uma coisa que me deixava assim, tipo, poxa, mas não tem nenhum plano, nenhuma coisa assim. Eles não falavam como no nosso governo nós fizemos tal e tal coisa. Por que Lacache não consegue fazer, por exemplo? Eles simplesmente colocavam como Lacache disse isso, isso, isso. E tipo, tá, ok, mas e o que vocês vão fazer? Porque para mim, sei lá, não é uma questão de você brigar com o outro, é uma questão de você falar o que você vai fazer. Sim. Isso vale para os dois lados também. O Lacache também, tipo, meteu o pau muito na direita, na esquerda, sem explicar, tipo, o que eles estavam fazendo para resolver aquele problema. Então, é um problema político que existe no Brasil e existe no Uruguai, e que infelizmente eu não vejo, tipo, mudando muito no Uruguai, assim como eu não via muito mudando no Brasil. O nível de corrupção aqui é menor? É menor. Isso é uma coisa que já ajuda. Talvez que o país seja menor também, então esses níveis são menores. Sim, sim. Mas, assim, falta um pouco de ação, eu acho. Um pouco de dizer, eu vou fazer isso, e não, tipo, eu vou... E daí começa a criticar o outro. Daí, né, na hora que realmente eles começarem a atender os Sim. problemas deles, né,
Eu percebi isso, que eles têm muitas críticas e pouca ação. Eles são bem Sim. passivos. Assim. Ao mesmo tempo, por exemplo, quando teve a comissão que o Lacache levou para o Brasil, ele levou, por exemplo, o Mujica e falou, tipo, nós somos todos uruguaios, estamos aqui juntos para fazer um país melhor e não para tipo, para ficar brigando entre direita e esquerda. Podia ser um movimento político? Pode, com certeza foi um movimento político. Não muda o fato de que eu não consigo imaginar isso acontecendo no Brasil. Não consegui imaginar, por exemplo, sei lá, nem que fossem dois partidos, tipo, um de esquerda e um de menos esquerda, digamos assim, eu não consigo imaginar, tipo, os dois, tipo, se juntando indo dois partidos diferentes, tipo, no mesmo lugar. Isso é uma coisa que me Então, mesmo sendo um movimento político, é algo a se pensar, tipo, não aconteceria no Brasil. Sim. Então, como eu falei, não é uma Suíça, e realmente o Uruguai ele reclama muito e faz pouco, mas, assim, não muda o fato de que, para mim, é melhor do que eu tinha no Brasil, assim. É claro que isso é um risco que existe muito no Uruguai, porque como tem muita inação, se você eventualmente põe um governo que, digamos, faça muito e passe por cima de muita coisa, eu não sei se isso pode eventualmente gerar um movimento como, por exemplo, os uruguaios reclamarem daquele governo que passa por cima de todas as leis, mas também não fazem nada para evitar, ou alguma coisa assim. Claro que existem muitos protestos aqui, o pessoal passa a fazer protesto ao governo, isso é normal, então assim, isso também existe uma cultura de protestar contra as coisas que eles acham incorretas, existe uma cultura tipo de greves gerais que eles fazem quando eles têm uma coisa que eles acham incorreto. Então, assim, não é, digamos, igual aos outros países que simplesmente não tem essa cultura de tipo de fazer protesto. Eles têm a cultura de protesto que pode, sim, ser uma mudança política, etc. Mas eu sinto que se você eventualmente tiver um governo muito populista que, tipo, destrói o país, como a gente tem vários exemplos no mundo, você pode ter uma inação em geral do país de, não, tudo bem, ele é muito populista, ele tá fazendo o que eu quero, então deixa assim. Não aconteceu até agora, até porque eu sinto que o uruguaio, em geral, se preocupa muito com direitos humanos e muito com essa coisa da comunidade, de não passar por cima de um. E não passar por cima de um pelo benefício do outro. Eu acho que existe uma coisa geral, assim, que eles se preocupam muito com isso aqui. Isso é bom. Isso é uma coisa que me deixa mais tranquilo em relação ao futuro político do país. Não, sem dúvida. Isso eu percebo também no norte, uma melhor aqui.